Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pô, diz um dos participantes aqui do programa, tu pode falar no fulano, como se ele mandasse mim falar de qualquer jeito, ele autorize ou não. Você não sei que coisa, né? Não, tu me autorizando a falar. Ah, ele pensa que ia escapar, não vai escapar, não. Edson Vinci, grande superintendente do nosso Banco do Brasil, que lançou agora o seu plano safra ontem. E realmente até surpreendeu em termos de volume de recursos, né? E surpreendeu também em termos de juros. Então, tu tens muito que falar aí com o Rio Grande do Sul, já que tu está falando aí para 90% dos gaúchos. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. É uma honra estar aqui. E falar um pouco do Banco do Brasil no momento em que nós estamos anunciando os recursos para a nova safra. Todo ano acontece esse lançamento e há uma expectativa grande em relação a que novidades nós poderíamos ter em termos de financiamento de custeio, comercialização e investimento. E eu falava ontem, Paulo, no discurso que fiz quando do lançamento do Plano Safra, que o ideal é até que não houvesse surpresa, porque o nosso produtor precisa de previsibilidade, ele precisa saber que vai ter o dinheiro na hora certa, em quantidade suficiente, com velocidade para a gente atender realmente às demandas que nós temos. A boa notícia é que esse ano nós teremos mais dinheiro do que nós tivemos já surpreendeu até, hein? Cerca de 20% a mais. Nós, historicamente, eu achei que vinha menos, sinceramente. Nós, historicamente, desembolsamos cerca de 11 bilhões de reais toda a safra. E esse ano a previsão gira em torno de 13 a 14 bilhões de reais, de um montante de 113 que o Banco do Brasil pretende liberar em todo o Brasil. Então, só para inaugurar aqui a minha fala, 113 bilhões de reais nessa safra. E qual é a fatia que fica para o Rio Grande do Sul? A fatia é em torno de 12 a 13% desse montante, que é historicamente a nossa participação no volume de crédito do Banco do Brasil. Uma coisa importante, não obstante o crescimento da própria concorrência, Paulo, no segmento do agronegócio, o Banco do Brasil vem mantendo a sua fatia, que é muito significativa, em torno de 57% a 60% do total financiado pelo sistema financeiro. Então, é uma participação decisiva, muito importante e histórica. O Banco do Brasil, lembrava ontem também, desde 1890, quando nós fizemos a primeira operação, Brigadeiro, de crédito agrícola, ele vem, na verdade, quase que se confundindo com o processo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro, abrindo novas fronteiras e, fundamentalmente, estando junto com o produtor. Eu acho que essa é uma competência histórica da nossa organização e o banco vem se desincumbindo com bastante desenvoltura desse desafio que, eu diria, a nação acredita ao Banco do Brasil, que é estar ao lado do produtor, e a gente sabe a importância do agronegócio hoje dentro da economia brasileira. Então, o Banco do Brasil é um ator importante, está preparado, nós temos toda uma estrutura aqui dedicada ao atendimento do homem do campo. O ano passado surgiu um player inesperado, que foi a Caixa Federal. A Caixa Federal vai entrar com crédito agrícola esse ano de novo? Ela não executou 10% do que colocou no mercado. A Caixa Federal começou a trabalhar no crédito agrícola, continua trabalhando. Os novos entrantes, eles têm dificuldades naturais. O agronegócio é um segmento que tem particularidades importantes. Você conquistar uma fatia do agro exige uma expertise que você não adquire de uma hora para outra. Nós temos aí o sistema cooperativo que cresce muito. O Banco Santander também entrou, os bancos privados de modo geral. Por isso que eu salientei a importância e a relevância do banco. Não obstante esses competidores de alta qualidade e capacidade, o banco vem mantendo um share, que a gente chama participação de mercado, da ordem de 57% a 60%. E é excelente, né? É dominante no mercado do agronegócio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Importante, né, Mas Paulo? tem diferença desse percentual do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil?
Ou é mais ou menos o mesmo? Nós temos uma pequena diferença para menor aqui por conta do sistema cooperativo. O Sicredi, ele centraliza aqui no Rio Grande do Sul os seus ativos. Então, quando você faz uma comparação, ele atua em todo o sul do Brasil, obviamente que a nossa fatia relativamente fica um pouco menor, na faixa de 53%, 54%. Quando se olha o Brasil como um todo, o banco oscila em 57% a 60%. O Mário Darosa me pediu para te fazer uma pergunta, que é a questão dos juros. Mas vamos deixar para depois, te levar livre um pouquinho. Okay. Deixar tu respirar um pouco. Eu quero o Edson Bint aí. E quero agora te agradecer aqui, que tu recebeu de continências. Aqui foi uma coisa impressionante pelo excelente evento lá que fizesse com essa turma toda do Pampa Debates aí. Então, eu quero te agradecer pessoalmente pelo carinho, tu, o time do Banco do Brasil, que foi magnífico, né? Então, estamos sensibilizados lá, o máximo que a gente pôde fazer é te dar uma placa modesta lá, com alguns dizeres que nem de perto retrata o que tu merece. É sobre isso, Paulo, um segundo só, eu queria de público aqui agradecer você em particular, né? Tu tens uma liderança inspiradora aqui no Rio Grande do Sul. O que nós fizemos pelo Banco do Brasil foi franquear as nossas instalações da ABB, ajudar a organizar. Agora, quem catalisou o evento com seu magnetismo pessoal, com a sua liderança, se chama Paulo Sérgio Pinto. Não. E todos os amigos aqui à mesa tiveram a oportunidade de estar juntos. Então foi uma honra muito grande. Eu falei naquele momento e quero repetir, aquela homenagem me deixou obviamente lisonjeado, mas é fruto da tua bondade também. Nada que é isso, de jeito nenhum. Foi um pequeno reconhecimento a quem merece muito mais. Pode ter certeza disso, sabe que não é fazer elogio aqui de cor presente, mas tu realmente merece muito mais, pode ter certeza. Tu é uma figura fantástica, aportou aqui no Rio Grande do Sul, ganhou os gaúchos. Esse catarinense, eu diria um catarinense, viu, Luiz Pereira Lima, de alma reta. Que os outros não são. Meu querido amigo José Pedro Lamana Paiva. Hoje olha aqui, é o Marajá dos cartórios. É o maior cartório do Rio Grande do Sul. Não, mas parabéns, por méritos eu acompanhei a tua trajetória, a tua luta, o que tu fez, colégio registral, um trabalho classista espetacular e mereces a posição que tu tens. Tanto é que hoje tu é reivindicado para tudo. É clube social, que é o Lamana, o Esporte Clube Internacional, que é um dos grandes clubes do Brasil, quero Lamana e tu estás lá, agora na vice-presidência... De negócios estratégicos. De negócios estratégicos. Isso aí. Pô, maravilha. Parabéns, Lamana. Muito obrigado. O que nós temos de novidades no Internacional? Bem, eu, inicialmente, gostaria de agradecer mais uma vez o convite e participar. Porque aqui nós temos o seguinte, 2 colorados, sim, 2 gremistas, um neutro e um vascaíno. E um vascaíno. Isso é importante. Então, estamos empatados. É aquela divisão que nós temos no Rio Grande do Sul, 50%, 49%, 51% pertence ao Internacional, né? Mas eu gostaria de agradecer principalmente os amigos aqui, e se me permite, eu gostaria de em primeiro momento, cumprimentar o Dr. Luiz Pereira Lima, que é um médico de escola, uma figura extraordinária, um pulso, uma mão... Hoje vai ser confete, serpentina e purpurina aqui para tudo que é lá. Não, mas ele é especial, ele é fora de série. Eu falo isso porque ele fez uma cirurgia na minha esposa, né? E não se nota absolutamente nada. Foi uma cirurgia de mestre mesmo, foi tipo uma arquitetura, teve início e fim. E quando tem início e fim, a coisa é boa. E meio não? Início e fim, meu guri. Tu vai bordar, e aí tu para no meio, o que acontece? Termina. Bom, bordar não é comigo. Tá certo. Bordar não é comigo. Mas realmente nós estamos num momento muito bacana, não só na parte da atividade profissional, aonde temos desempenhado na primeira zona do registro de imóveis, né? Cuidamos da propriedade de todos os nossos proprietários, porque é a coisa mais sagrada que tem, é a propriedade. E quem não gostaria de ter? E com isso, então, ficamos muito felizes e satisfeitos. Além disso, o Colégio Registral do Rio Grande do Sul, que congrega os registradores de imóveis, temos aí agora uma novidade muito boa, que é a Central do Registro de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Essa central congrega os 227 registros de imóveis do Estado. Então, se o doutor Luiz Pereira Lima, que é o latifundiário de rural, Caçapava, de Caçapava,
Domina tudo que essa precisar de uma certidão em 24 horas de um dos bens imóveis de lá, ele não precisa se deslocar para Caçapava, não precisa pedir para o seu peão, capataz, e vai lá buscar. Ele vai no site, na central do registro de imóveis do Rio Grande do Sul, e ali faz o pedido e em 24 horas, 36 horas no máximo, o senhor terá com a sua certidão. E pode materializar, inclusive. Materializar, você certifica num dos 6 registros de imóveis de Porto Alegre. Escolhe aonde materializar. De preferência pode ser a primeira zona, né? Claro. Para materializar. Então, isso é um serviço que é em benefício da comunidade. Doutor Glênio, para o Estado, para o Ministério Público, para o Judiciário, vai ter um acesso especial e não transitará mais papéis nesse esquema todo de cartas, de ofícios para buscar o seu registro. Vai deixar para falar do Internacional depois. Depois. Então. Agora vamos primeiro falar no ganha-pão e depois vamos falar no prazer para ti, que é o Internacional. Isso. E o ganha-pão, tem aqui que falou o Edson, que é para mim, o point do Brasil está no agronegócio. Por quê? Pela existência da área que nós temos no Brasil. Nós temos 8 milhões e 300 quilômetros quadrados de área, e será que temos mais ou menos? Porque nós não temos um georreferenciamento de tudo. E aí que vem quanto % dessa área é usado para urbano, que é outro ramo bom da construção civil, que ajuda o progresso. Temos 8% da área, doutor Oliveira, é usado para urbano. E 92, 93, a área rural e os matos, etc. e tal. Então nós temos um potencial muito grande mesmo, para termos um grande lance. Sou feliz, meu Deus, porque tu vais comigo. Vamos lado a lado, és meu melhor amigo. E assim está o Lênio. Seguindo com Deus agora, né? Com o prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. Parabéns pelo cliente, hein? Pois cliente poderoso, hein? Fiquei feliz ontem quando eu não sabia que tu estava advogando pelo Crivella. Quando te vi ontem, te dando entrevista para tudo que é emissora de televisão, foi... Porque o prefeito sofreu impeachment, né? Sofreu não, tentaram. Tentaram fazer um impeachment e é uma área que eu domino razoavelmente. Eu acompanho isso desde o tempo do impeachment do Collor e sempre muito preocupado com essa questão. Impeachment não é recall, você não tira o governante trocando como se troca uma peça de automóvel. Esse é um problema da população. Claro que o impeachment é importante porque se tiver provas efetivamente de crimes, crime de responsabilidade, mas normalmente basta você ter uma maioria que você acaba substituindo o regime presidencialista pelo regime parlamentarista. E no caso dele, eu fiz a defesa, né? Ajudei a fazer a defesa e fiz a defesa oral lá na Câmara de Vereadores, que é o grande momento, né, da votação. E aí conseguimos, nos 3 quesitos, absolvê-lo, né? E, portanto, improcedente o impeachment, né? Ainda ontem conversávamos, o prefeito e eu, da blindagem que os prefeitos precisam, principalmente nos atos complexos. Quem é do cartório sabe, não é igual, mas ninguém elege o procurador do município, elege o prefeito, e ele tem que confiar nas pessoas. Mas mesmo confiando, como que ele vai examinar todas as fases de um processo? Agora imagina um presidente da República, imagina um governador do estado, que acaba sendo o que assina por último. Você pode fazer impeachment todos os dias. Todos os dias. O governador Rigoto disse isso aqui na terça-feira. Não tem como o governador abraçar tudo que é feito no governo, certo e errado. Claro, porque... Nem tudo que é certo foi obra dele e nem tudo que é errado ele tem culpabilidade. Eu até brinquei lá com os vereadores, né, porque ele tinha uma oposição assim, bem raivosa. O Carlos estava lá? O Carlos estava. Como é que foi o teu encontro com o Carlos? Foi bom, o Carlos votou a meu favor, a favor do prefeito. O
Carlos votou a favor do prefeito. Você tem uma Aliás, certa simpatia. fomos no mesmo voo, que ele estava aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se ele tem uma namorada, uma coisa aí. Outro que tem namorada aqui? Eu acho o Eduardo que casou. Não sei, com a gaúcha. ele estava aí, coincidentemente, fomos no mesmo voo. Os caras E têm logo predileção depois pro gaúcho. foi a sessão da Câmara. Então, e lá estava Os ele. carioca adoram a gaúcha. E votou conforme a nossa tese contra o impeachment, né? Então, eu até brincava, né? Porque a lei diz assim, causar prejuízos ou negligenciar. Bom, isso pode ser tudo e nada. Se um sujeito aplica mal uma multa, como é que o prefeito vai saber? No fundo, causou prejuízo, mas não foi ele. É muito difícil isso. Então, nesse sentido, depois eu queria só... Mas parabéns, Lênio. Muito obrigado. Parabéns, tu merece. Então, a gente tem discordâncias naturais, né, no processo de debate, como nós temos aqui, tem que ter discordância. Isso é evidente. Se viesse só concordino aqui, não vamos fazer programa, deixou de ser debate para a gente ficar aqui dizendo amém para tudo, né? Por isso que Rio Grande é assim. É um dos juristas mais competentes do Brasil, está aqui do meu lado. Nós temos muito orgulho de ter aqui no programa. E não é pelo Crivella, é pelo teu todo. Não, sim, evidente. O Crivella foi um detalhe no meio pelo meu... para eu fazer esse trabalho. Bom, tu só foi fazer o trabalho lá pela tua competência. Claro, e porque eu sou um cara conhecido. E tu é um cara capaz até de atrair pessoas da direita, como Luiz Pereira Lima. Claro, esse aqui. Olha aí como eles estão, a carinho, né? Já troca carinhos, afagos. Depois eu só queria. Eu tô até achando que esse batom que tá aqui, ó, tá vendo? Eu acho que foi um de vocês. Depois, Paulo Sérgio, eu só queria, depois, para não esquecer, deixar eu caminho na perimetral nos domingos e passou a ser perigoso porque os ciclistas passam a 60 por hora, tirando fininho das pessoas que caminham e ninguém fiscaliza. Está um perigo. E quando você protesta, ele faz assim para você. Claro, Primeira coisa Depois eu quero falar sobre isso. Tem um colega nosso que é repórter Minha coluna da Globo, no Sul do sábado vai ser sobre isso. repórter da Globo, que estava se preparando para fazer uma matéria para a Copa na África. Ele morreu. Não, ele morreu. Ele foi atropelado por bicicleta, ficou 8 meses em coma. 8 meses em coma. Lá em Cachoeira, tu vê no interior. Atropelado por uma bicicleta no interior, saindo da casa da mãe dele, foi atravessar a rua e a bicicleta. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, na calçada, o sujeito foi atropelado, porque a pegada da bicicleta, ela em uma velocidade de 60, mais ou menos, ali na perimetral que o cara põe, 50, 60, na comparação, é como um carro que passasse a 600 por hora se a velocidade é 60. Eu caminho a 6 por hora. O cara passa a 60, são 10 vezes mais. É o combate. Luiz Pereira Lima. Me diz uma coisa, quem é que solicitou o impeachment do Crivella? Quem solicitou o impeachment do Crivella foram gente do povo lá e tal, mas teve bastante apoio do PSOL. Não, eu tinha esquecido, mas agora Mas eu falei lembrar. nisso, querido. Eu cobrei, eu disse pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu digo os que protestavam contra o impeachment da Dilma e tal. Eu digo, veja como um dia diferente do outro. Eu falei do efeito Orloff. Né? Eu sou você amanhã, então os que tem que sempre cuidar, né? Que amanhã você pode ser. Aliás, esse é um dos argumentos que eu usei com o Carlos. Luiz Pereira Lima, Não, tu és tomador de crédito rural? Eu tenho custeio rural, não tenho investimento em lavoura, né? Eu tenho lavoureiro lá que trabalha. E... Tu arrenda para a lavoura? Não, tenho Não, parceria. é só pecuária? Eu tenho uma parceria de soja. Sim. Tu tem soja. Né? E tenho criação de gado. Uhum. Na verdade, sou invernador de boi. E com isso eu compro e vendo, e, enfim, essa coisa toda. Mas tu toma crédito? Tomo crédito do Banco do Brasil. E Desde cédula de crédito rural. Não é cédula, é custeio. É um custeio. Mas o financiamento é nota de crédito para ele. E aí eu não sei isso. E, enfim. Mas o Banco do Brasil realmente é o grande parceiro do produtor, até porque tem menos atividade, vamos dizer assim, de dificuldade de se tomar o empréstimo. Tem uma expertise fantástica o Banco do Brasil, né? Aí vai num outro banco, nada contra os outros bancos, muitas vezes eles querem saber, querem a fotografia da relação do teu pai com a tua mãe, como é que tu nasceste. Então fica muito difícil. Né? Primeiro que se tem relacionamento com o banco,
Isso fica mais fácil. Bom pagador, vai lá, paga na data, prazada, etc. Já renova o custeio e assim vai. O que eu acho, Bintin, é que não há, desculpe me colocar assim em termos de questionamento, é que o preço do produto agrícola hoje, ele está muito defasado em relação ao custo de uma lavoura tecnificada. Então saiu agora, inclusive que vocês devem ter lido, uma reportagem que o indivíduo vai plantar porque ele não sabe fazer outra coisa, viu? Porque ele não sabe fazer outra coisa, então ele é obrigado a plantar. Aí vem a tecnologia... Mas ainda existe isso. Sim. E depois tem um outro problema, que aí a indústria diz para eles... Não, essa é a regra. Não, eu estou no meio, eu conheço bem. E tem uma coisa pior para o produtor. É que todos os anos tem máquinas novas. E o produtor, não o pecuarista, eu estou falando um agricultor, ele tem uma compulsão por máquina. Parece assim uma nova mulher para ele. Olha o Gil está te assistindo. Bom, ele que me assista. Então ele tem que bom que esteja assistindo. Então ele vai lá e tem que comprar aquela máquina. Aí ele compra aquela máquina, mas isso aqui é 10 anos para pagar. Isso, o Banco do Brasil tem um pouco de culpa. Aí o BNDES tem 10 anos. Só que ele tem uma colheitadeira de 1 milhão, ele tem uma máquina maravilhosa da Stara, que são todas maravilhosas, que custa 500 mil, mas aquilo não é nada. Aí ele tem mais não sei o quê, é uma tralha que vem, me perdoe, eu tenho uma tralha que vem atrás do maquinário, que ele soma todas as prestações, ele termina a safra, entrega e vai para a mãe. Quem é a mãe? A mãe é o Banco do Brasil. E vai para a banha. Eu gostaria de complementar, com a tua permissão, Luiz. Claro. Há cerca de 7, 8 anos, pouco menos até, houve um boom na venda de máquinas e implementos, fruto de uma política do governo, as taxas estavam mais comprimidas e houve realmente uma procura muito grande. Houve uma renovação muito grande de todo o parque de máquinas. Agora, o importante, você falava do agronegócio e de quem está no agronegócio. E o Lamania falou uma coisa importantíssima, a área dedicada hoje ao agronegócio, considerando os últimos 50 anos, nós tivemos um ganho exponencial em produtividade com uma utilização menor de terra. O nosso produtor é muito competente. Mas com tecnologia. Com tecnologia, mas os ganhos de produtividade no Brasil são espantosos. Se você pegar 50 anos para cá, nós revolucionamos. O grande problema hoje, isso não é discurso, está realmente da porteira para fora. O nosso produtor sabe trabalhar, ele tem vocação para trabalhar, existe todo um sistema de crédito estruturado no Brasil, assistência técnica competente, a Embrapa faz um trabalho extraordinário. Quando você sai da porteira para fora, você se depara com o custo do Brasil, que é terrível. Estradas, aeroportos, portos, enfim, é um desastre que vocês conhecem. Mas o agronegócio, Paulo, é um sucesso dentro. Mas Edson, se o produto, o indivíduo trabalhou para colher, ele colheu. Bom, agora eu vou vender o meu produto. Aí começa a porteira para fora. Aí olha, o preço internacional da soja é tanto, que tem 3 variações da soja. É o prêmio, chamado no porto, é o dólar e o mercado internacional. Coitado de um produtor do interior de Lavras, falou em mercado internacional, ele tem uma crise alérgica. É cooperativa. Solução é cooperativa, não tem outra. E aí vem toda a questão do transporte, se perde muito no caminho, Mas esse assunto aqui, Paulo Sérgio... Eu tenho que botar um brigadeiro na conversa, porque, poxa, a aeronáutica está na moda agora. Há pouco tempo atrás, um tenente-coronel preso, transportando cocaína em avião da FAB. Agora um sargento transportando cocaína num avião presidencial. Por favor. Vamos, primeiro ponto... Diz o general lá que foi azar. Não, olha só. Foi? Não, o outro diz que é a mula, o vice-presidente que é a mula de luxo. Mula de luxo. Vou falar em mula de luxo, não posso deixar de... Olha aqui. É outra, né? Olha aqui, o Lênio Streck é o espelho da esquerda Moe Chandon. E meio abaforados de Coíba sustentam uma ideologia retrógrada, sem abrir deslux do capitalismo, recebendo honorários dos evangélicos, ainda fica mais sensacional. Amém. Marcel Ross. Amém. Mas antes... Amém, irmão. Antes... Amém. Antes o brigadeiro. É importante dar o nosso boa noite aos nossos telespectadores, saudar essa mesa de hoje realmente... Supimpa. Supimpa é bom. Esse é paranaense que diz, né? Supimpa.
Então, dentro desse tema que você levantou, Paulo, se há um estamento social que cuida de depurar definitivamente as suas pústulas, este estamento é o estamento militar. Os senhores não tenham dúvida. E você sabe, você puxou o assunto e já... Porque você sabe que em 99, à época eu era um coronel e fui encarregado de caso. Alguns mais jovens há mais tempo como eu devem estar lembrados que em 99 nós fizemos uma apreensão dentro da base aérea de Recife de um carregamento de 32 quilos da mais pura cocaína que eu... Agora foi mais um cara com 39. 39. Um sozinho com 39. Mas tem inflação, Não, porque é a mala. É porque essa mala é uma mala própria. Sabe essas malas de viagem? Elas cabem exatamente isso. E são tijolos. Normalmente são tijolos em torno de 2 quilos e pouco, embrulhado. Então aquele ele coloca ali dentro e por isso é que dá esse número de 30 e pouco. Tá? Então, naquela ocasião, foram 3 oficiais e um suboficial. Todos estão na rua com perda de posto e patente para os oficiais. Além do crime. E por perda da graduação para a praça, para o graduado. Não, e o crime de Sim, posse. além disso, eles foram enquadrados dentro do Código Penal Militar. Porque quando a Federal nos procurou, ele já tinha uma operação, eu falei assim, ok, nós vamos fazer essa parceria. Mas os meus eu prendo dentro do quartel, ok? Por quê? Justamente para que se fosse tudo dentro do regulamento militar. Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Tomou 16 anos, tomou 20 anos, tomou 22 anos, vai cumprir na íntegra. Não tem esse negócio de progressão. Eu só lamento que esse sargento tenha sido preso na Indonésia. Me diz uma coisa, O que houve com o tenente procedimento, coronel aquele? Só um pouquinho. O que houve com o tenente coronel pra gente? Não, ele foi Aquele condenado. 17. Então, ele foi condenado, né? Perdeu a patente também? Perdeu, claro, pô. Perda de posto e patente, porque no Código de Processo Penal Militar, qualquer militar que for condenado a mais de 2 anos, seja dentro do Código Penal Militar, seja do Código Penal Comum, se for mais de 2 anos, obrigatoriamente, compulsoriamente, esse processo sobe ao Superior Tribunal Militar. E o Superior Tribunal Militar, dependendo do caso, vai aplicar a pena acessória. Perfeito. E agora na Espanha? O julgamento dele vai ser na Espanha. Não, ele pode ser As autoridades enquadrado... espanholas ele vai Não, porque ser. foi aberto o IPM aqui. Sim, aberto aqui, Sim, mas lá aqui vai ser julgado são também. 2 processos. São 2 processos. Dois processos. São Não é 2 isso? processos. Mas ele na Espanha, ele vai levar ferro lá. Muito provavelmente. Sim, claro. Certo? E aqui também. Sim. Claro, o que se ele não pode é ter um bis in idem. Eu não sei como vai ficar a questão do julgamento dele. É só uma perguntinha de procedimento. O que é bizinho? Duas vezes a mesma pena. Eu e a torcida do Flamengo não sabe o que é Não, bizinho. 2 vezes a mesma pena. Ele não pode ser bom. condenado lá e aqui e somar isso. Não. Pelo Mas mesmo não fato. passa no raio-x Passa. esse tipo. E esse cara passou pelo E raio-x. ele, de alguma maneira, ele ludibriou, burlou, como outros fazem também. Técnica, né, Chico? O detalhe é que em qualquer instituição haverá, sim, o criminoso. Qualquer uma. Só que algumas o fazem direto e corta. E é isso que as Forças Armadas fazem. Escreveu, não leu e fora.
O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e farmacêuticos com o único objetivo: aumentar a venda de medicamentos. Isto sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers na luta pela saúde de todos. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, vinhos do mundo. Um abraço ao Juarez e ao Leocir. Importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que nós possamos viver o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender a ti, a mim. Eu fui lá hoje. Fosse lá? Hoje. Comprasse o que lá? Comprei 6 garrafas de Malma. Vega Malbec. Sicília. Não, o Malma, Malbec, que estava em promoção lá da Você quer um Vega Sicília, uma VIP? Esses Não, vinhos mas eu para comprei o atender Judas. você, para tomar um coíba e fumar um coíba e... Né? Exatamente. Aquele teu Vega Sicília. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Como o senhor imagina o seu futuro? Meu futuro é... Ao lado de quem? Pois, imagine o seu futuro e o da sua família. E da melhor forma. Você deve mostrar carinho pelas pessoas que ama. E cuidando delas, isso é importante. Tem que cuidar delas. Por isso, o seguro de vida da Unicred protege contra imprevistos e oferece tranquilidade para curtir a vida. Passe em uma das unidades de negócios da nossa Unicred, converse com o gerente, verifique a disponibilidade e conheça os planos disponíveis para você. Seguro de vida Unicred, o futuro é melhor com tranquilidade. E nós vamos agora ao nosso quadro de saúde com PhD em Oncologia, o mais premiado oncologista brasileiro no exterior, o doutor Gilberto Schwartzman. Fale, professor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio Pinto. Já providenciaste o teu exame da próstata? Tu que há poucos dias fizeste 50 anos, deves procurar o urologista e fazer o seu exame de toque retal. O seu médico vai solicitar também um exame de sangue chamado PSA, que é recomendável a todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Com isso, seu médico, Paulo Sérgio, poderá decidir se tu deves fazer ou não outros exames. É a única maneira de chegar mais cedo nessa doença. É bom? Gostasse? Sim, tem que fazer, irmão. Tem feito com frequência? Aliás, Todo mês? Como? Faz todo mês? Depende, eu vou de 20 em 20 dias. Não, mas é fundamental. É fundamental. A gente tem que dar uma atenção especial, não é isso, doutor? É isso aí. Isso aqui é fundamental para a Sim, tem saúde um e para a médico vida. aqui que pode falar sobre isso. Isso aí. Eu tenho amigos que hoje estão em situações difíceis em função de não ter cuidado como deveria esses exames que são semanal. Semanal? Não, semestral. Pô, tô te entregando aqui. Mas é Fala, mano, como é? Tu ficou da cor do teu time, laboratório. Ficou da cor do teu Que time honra, aqui. então. Que honra. A dona Yara tá assistindo o programa lá? Deve estar em função até do doutor, já mandei o recado, né? Que maravilha. Mas é por essas coisas que não entendo certas coisas, tio. Olha aí, 99 lá, 2 oficiais, um suboficial. Eram Depois, em 3 2017, oficiais, tenente-coronel, agora um sargento. No exército a gente não vê essas coisas, só na aeronáutica. Agora, Porque não tem o glamour. Porque tem. Tu não tem mula qualificada, é isso? Não, é porque... O que aconteceu dessa vez? Naquela de 99 que eu participei, não teve toda esse... Por quê? Porque neste caso agora... Era o avião presidencial. Era um avião... É o número 2. Não era o avião, não era o número 2. Não era o número 3? É o seguinte, deixa eu explicar, você vai entender. Você tem o avião presidencial, Sim. que é o VCO. Que é o Lula, tem... que é do Lula? Aero Lula. O Aero Lula, que está sendo usado com muito prazer. Aí você tem mais 2 aviões, o Embraer 190, que fazem o avião reserva ou o avião que leva os escalões, o escalão avançado, tá? Precursor. E este rapaz não é da presidência, ele está alotado na unidade aérea que faz esse trabalho, tá? Então, ele é um comissário de bordo. Uma mula qualificada. Uma mula qualificada. E que deu azar. E vai O general Heleno disse, deu azar. E Pegaram. pegaram.
Pegaram. Olha Ou só. teve dedo duro aí. Não. Alguém entregou. Olha só. Olha, é bem só. provável. Isto eu estou dizendo para vocês porque em 99, quando nós interceptamos em Recife e liberamos, fizemos o que tínhamos que fazer e o avião prosseguiu na missão, quando ele pousou em Las Palmas, também na Espanha, né, a polícia espanhola caiu em cima. Por quê? Porque existia uma possibilidade da informação. Agora eu te pergunto, o cara está num pouso técnico. O que esse cara saiu com a mala para fora? Foi entregar. Presente. Claro. Claro. Ou ele foi entregar, ou ele foi entregue. Os dois. Os dois, Lênin, os dois. Os dois, porque tinha aqui esperando ele. Eu não posso deixar de fazer a pergunta do Mário Darossi, que está nos assistindo lá. Juros. Os juros. Os juros estão compatíveis? Não, agora... Juros, praticamente não houve alteração. Nós tivemos um incremento de 1 ponto percentual para médios e grandes produtores. É bom a gente... Tá quanto assim hoje? Pequenos produtores que faturam, a gente chama de RBA, Receita Bruta Anual, até 415 mil, na faixa de 3% a 4%. Bom de 415 a 2 milhões de reais de faturamento bruto, em torno de 5% a 6%. Acima de 415, acima de 2 milhões, o juro oscila de 8% a 10,5%. Esse é digamos, o panorama geral. Aí você tem desdobramento de operações de custeio, de investimento, de comercialização. Você financia a lavoura. No Rio Grande do Sul, talvez seja o estado mais diversificado em termos de cultivares. E nós temos a pecuária aqui no Rio Grande do Sul, o doutor Luiz falou, que é muito forte também. Enfim, na minha avaliação, o juro praticamente permaneceu inalterado. Se é caro ou barato, isso é uma questão de política econômica do governo. O Banco do Brasil é um agente do governo e procura se desincumbir com competência da sua missão. E que não é de ontem, né? Eu falei que em 1890, brigadeiro, nós temos a nossa primeira operação de crédito agrícola. Essa pergunta é boa. Banco privado compete juros? Compete? Não, como é subsidiado. Por exemplo, vamos pegar um grande banco como Santander, ele vai lá na cidade que o Luizinho tem o latifúndio, ele pode, ele tem a mesma condição? Eles estão trabalhando agora, nesse plano agrícola, os recursos controlados foram franqueados também à concorrência. Mas o que acontece, doutor Lênin? Os bancos têm uma certa tradição, como eu falei, não é de uma hora para outra que você vai virar um banco do agronegócio. Isso tem todo um processo. Como o banco tem historicamente essa vocação e tem uma distribuição em todo o território nacional, tem gente preparada, enfim, e tem esses ativos à disposição, porque nós temos uma carteira de 187 bilhões. Então, naturalmente, nós, digamos, tombamos essa carteira praticamente todo ano. Você empresta, recebe e empresta novamente. Os novos entrantes, eles vão crescendo de uma maneira orgânica, ano a ano. Quer dizer, ninguém cresce exponencialmente nesse mercado, sem fazer bobagem, obviamente. Mas eu queria aproveitar, Paulo, só acrescentar mais uma questão. Sair um pouquinho da questão de juros é fundamental, respondendo ao Mário. Não, eu fico contigo do Mário. Eu sou mais do que tu está me dizendo que o Mário, dizendo que é caro para mim. Não, a questão no contexto, do eu acho que juro, tá barato. ela é importante, mas nós temos outras variáveis que implicam tremendamente na renda do agricultor. O juro é uma variável muito importante, mas eu queria acrescentar algo além do juro, que é, quando se fala do Banco do Brasil, crédito agrícola, se olha o crédito em si, você empobrece o debate. A tradição que o banco desenvolveu, Gostei do termo, empobrecer o debate. Porque é o que nós temos que cuidar do nosso grupo. Mas você, pelos convidados, você tem enriquecido muito o debate aqui. Não, mas hoje ficou acalorado. Eu ainda não entrei, daqui a pouco eu vou entrar, né? Posso, só para concluir, Paulo? A culpa é do Gilson e do Marum. Claro. O banco acrescenta qualidade quando ele está próximo, Luiz, quando ele conhece, ele já cheiro de pasto, quando ele conhece a realidade do agricultor e quando ele, junto com o agricultor, constrói soluções. Faça chuva, faça sol. Por que é parceria, Paulo? Porque quando a coisa está boa, muita gente quer entrar no agronegócio. Muita gente quer entrar. E nós estamos vivendo uma espécie de lua de mel nos últimos 8 anos em algumas culturas. Algumas mais difíceis, mas de modo geral. Quais são as culturas da lua de mel? Soja, por exemplo, sucesso nacional. O milho esse ano.
milho também, mas o Esse arroz, ano. por exemplo, requer uma atenção especial. Sim. É uma cultura muito nossa. Essa faz E, anos aliás, que o não tem Banco lua do de mel. Brasil é O muito preço é muito sensível. baixo, o arroz. E o Banco do Brasil, aí que eu queria entrar, pizza essa questão custa da um saco de parceria a longo arroz. prazo. Impressionante. Porque na primeira nuvem escura, se você sair, você deixa o produtor desamparado. Como o Banco do Brasil tem essa longa tradição, o produtor sabe que no momento de dificuldade, Lamã, ele vai procurar o Banco do Brasil e ele vai ter alguém que primeiro entende a realidade dele e depois sabe como ampará-lo também. Então, eu queria acrescentar isso porque isso é importante. Fazer crédito agrícola não é simplesmente fazer uma cédula, contratar e dar dinheiro para o produtor. Isso. E se não der certo? Que mecanismos para mitigação de risco nós temos? Aí Que tem compreensão seguro, né? nós temos numa visão mais de médio e longo prazo do agronegócio? Muito importante esse relacionamento histórico que nós temos, que nós traduzimos isso, Paulo, em valor para o nosso produtor, como bem disse o doutor Luiz. Posso fazer uma perguntinha? Claro. A primeira delas é referente à inadimplência dos produtores e agricultores, como é que está. E a segunda que me chamou a atenção, a reportagem que eu assisti esse final de semana, de um agricultor da zona do Planalto, ali do Central, que é de Cruz Alta, a zona de Cruz Alta ali. E eu estive fazendo uma viagem com os amigos aí para conhecer vinícolas. E fomos conhecer. E lá tivemos... Conhecer vinícola em Cruz Alta? Não, conhecer vinícola em Bordeaux. Ah, bom, tá. Por favor, não. Ô, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, precisamos fazer uma pergunta dessa, Paulo Sérgio. Aí me chamou a atenção lá um detalhe. Por que o vinho bom é muito caro? E por que as produções saem da terra são muito boas? Aí tem um período aquele da terra ficar sem qualquer produção por 1 ou 2 anos. Então eles preparam a terra, usam outra e depois 2, 3 anos eles vêm para botar uma boa safra. E agora aqui em Cruz Alta me chamou a atenção que na soja os agricultores, os produtores estão fazendo esse tipo de trabalho. Eles estão revirando a terra e deixam 1 ou 2 sem produção e parte. E o cara colheu 70 sacos por hectare. Onde é que está esse Tu fenômeno? achou maravilhoso 70 sacos por hectare? Mas é evidente. Mas diz pra ele quanto tá colhendo lá em Carazinho, quanto tá colhendo lá em Mitoque. Nós temos, 70 sacos é pouco. Nós temos no Rio Grande do Sul realidades muito diferentes. Oh. Quem olha o Rio Grande de fora vê um estado homogêneo. E o Rio Grande é extremamente diversificado. E nós do Banco do Brasil, para ter uma ideia, Luiz, nós financiamos mais de 50 tipos diferentes de lavoura no Rio Grande do Sul, para micro, pequenos, médios e grandes produtores. Comercialização, custeio e investimento. Quando você cruza essas informações todas, você está trabalhando com umas 200 variáveis. Por isso que eu falei que o juro é uma variável importante, Mas mas não é a única. quantos sacos é para Atendeu, meu. responder aí? Nós temos, por exemplo, nessa região, produtividade de 90 até 100. Tem mais de 100 sacos. nós Tá, temos. mas e o normal? Um pivô. É nessa faixa que... Normal. Esse é normal. Exatamente. 40? Não, 70. Não é normal. No Estado, Sim, é que não o Banco pensa do em Brasil, na hora de fazer a capacidade de pagamento, Luizinho tem outra nós, opinião, obviamente, aí, que não é financiamos, normal. E o produtor, quanto maior a Lá na Zona produtividade, Sul, maior não. Aham. Eu achei que o capacidade de normal pagamento. fosse 40, 50 sacos por soja. Depende se tu pegar a Zona Normal. Sul. A Zona Isso Sul... para mim foi uma exceção. É isso aí que é verdade. Uma coisa é a verdade, a outra coisa é o anúncio. Sim. Esta cirurgia tem uma mortalidade de menos de 1%. Mentira, estás vendendo a cirurgia, tem cirurgia que tem mortalidade mais. E se vende com menos de 1. Ok? É duro o que eu estou dizendo, mas é verdade. A produtividade em ano bom, normal na região sul, Na Sul, claro. na região sul, BR-290 para baixo, é em torno de 40, 50 sacos na cooperativa. Por que eu digo na cooperativa? Porque assim, sim, claro que é na cooperativa. Mas é claro. Não, mas para Mas ele está falando da região Sul. Sim, eu estou falando da Mas é região a sul. nossa região. Mas ele Não, está não, falando... ele está falando do Carazinho. metade sul. É metade sul. Cruz Alta não é a região Sul. Sim, Ele mas tá ela falando- o que mais produz. Ele está falando do Carazinho, Panambi, Juí, não sei o que, não sei o que. E Cruz Alta mesmo. Não, Cruz Alta, Sim, Cruz Alta. Passo Fundo. É. Cruz Não me Alta toque. faz 90 também. Chega. Mas Não. 75 é uma produtividade muito boa. Não é Maravilhosa, 75 fica todos ricos, Ganhar né? dinheiro, dá pra Porque pagar juros. depende de solo, uma série de coisas. Depende de uma- Só que quem tem que fazer rotação de cultura, deixar a terra descansada, ele tem que fazer uma conta. Qual é a conta? Eu não fiz uma safra durante um ano, nesta área, para usar a outra. Isso. Tem que ter um laço. Mas essa Depende, olha aqui, questão- com adubo pela tinite, tu resolve esse problema, não tem que revirar a terra, mexer na terra. inadimplência, Pô, Lamar,
Vamos usar o fertilizante Piratini, que não tem esse troço de mexer na terra, bicho. Consegue fazer revirar tudo. a terra. Trata a terra e Claro, produz. é isso aí. Agora, imagina Olha o aqui, seguinte. Paulo Sérgio, este cidadão da mala provavelmente já fez esse tipo de viagem. Olha onde chega o fanatismo. Onde sempre se deu bem. A diferença é que hoje existe uma fiscalização efetiva Pela Espanha. que não Espanha. existia Pela Espanha, nos no caso. outros presidentes anteriores. Não, Helena, não, Helena. Não, Helena. Não tem nada a ver com o presidente isso. Helena. Nem por estar transportando um avião da presidência da República, nem por ter sido descoberto. Mas, Não. Claro que ele já fez outras viagens. Claro que já fez outras viagens. Não tem Agora nada a ver com o descoberto. presidente da República. Nada. eu sou do Não há tempo... ligação. Eu sou do tempo que desde pequenininho trabalhei na lavoura e puxava o cavalo para fazer a carreira com aquelas Arado. não com arroz. Então você Arado tinha já é velho. duas carreiras e depois se fez com 4. Mas o cavalo puxava mesmo a de 2. Então, e o cavalo tinha que levar, você tinha que ser expert. Eu, um menino de 7, 8 anos, eu fazia isso, levava. Às vezes levava um torrão nas costas, porque dava uma dormidinha, né? Levantava muito cedo. E depois veio o semeio do arroz. Então, olha o que se produzia, tô falando dessa questão, por carreira, e depois você Olha aqui, semeia. antes de irmos, Você triplica, quadruplica. Antes de irmos para o ponto final, que ele vai falar no Internacional, tem um recado para ti aqui, o Lamana Paiva. Boa noite, Paulo Sérgio. Diga a esse dirigente do Internacional que um agricultor de Cruz Alta foi o maior produtor de soja do Brasil. Colheu 123,8 sacas de soja. Segue a reportagem, ele mandou aqui. O Mário Darós já tinha me falado a respeito desse menino. Essa que é um saiu menino. domingo? Essa que saiu. Então eu me enganei, não foi 7 e pouco. Foi quase o dobro. Sim, mas me Se enganou pela metade. É que a gente pode se atrapalhar Claro, também. claro. Entendeu? Mas me chamou a Não, atenção. tô brincando. Tá, Mas não, é mas tá média. certo. É o Alcindo Camargo de Santa Rosa te mandando dizer isso. Nós vamos Agora agora. liquida Porto Alegre. Nós vamos agora ao ponto final, com Gimo qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Não, Brigadeiro é verdade, foi Raul muito José grande. Ferreira Foi Dias, 100 e seu pouco ponto mesmo. final. É esse que Muito fez bem. a mudança. Presta atenção, depois ele faz pergunta você não sabe responder. É. Como é que é? Depois tem prova no final do programa. Prova Tem? isso. Tá. Eu queria... Aí vocês não vão saber responder. Eu preciso... Já está aqui, ó, as questões. Tá bom. Então eu preciso reforçar, principalmente com os nossos telespectadores, nossas telespectadoras que sempre nos acompanham, podem ter certeza, o desvio que foi cometido por este militar da Força Aérea Brasileira, para ele, será duro, mas muito duro, como deveria ser em qualquer situação. Mas no meio militar, é. E, Paulo, se você me permite, eu queria... Vai mandar um beijo para... Não, o beijo... o beijo para Sandra, eu sempre mando, tá? Mas eu queria deixar um abraço, porque eu acompanho, você sabe que eu acompanho aqui o programa, e nós temos a dona Nilva Porto, lá de Gravataí, que ela, o tempo todo, fazendo comentários, e é uma pessoa que realmente te mandou um abraço aqui e disse para você não perturbar muito os seus convidados, certo? E, Mas é que é bom. É. Ela quer me tirar o prazer. E também lá os meus amigos da Motosport, lá em Ipanema, certo? Para o Alex e para o André. Um grande abraço para vocês, profissional de primeira grandeza. Lamana, agora o teu ponto final, claro, com o teu Internacional, né, Lamana? Bem, já que me deram esta oportunidade, eu sou obrigado a falar sobre o Esporte Clube Internacional. Nós assumimos em janeiro deste ano, na gestão do Medeiros, que criou esse conselho de gestão, que foi um dos grandes lances que temos no futebol hoje. O Grêmio tem isso também, e muito bem administrado pelo Bozan. Então, aceitei o convite para ser vice-presidente de negócio estratégico. O que é negócio estratégico? Nós queremos dar algo para o Esporte Clube Internacional, uma independência financeira, econômica para o futuro. Porque senão não adianta depender sempre de televisão, de sócios e tudo mais. Então você tem que dar um jeito de produzir alguma coisa. E como o Esporte Clube Internacional tem um patrimônio muito bom, numa área invejável, bem localizada, com um entorno maravilhoso, então nós temos 4 projetos para desenvolver até o final da gestão, essa do Marcelo Medeiros. Primeira delas,
o nosso centro de eventos, nós queremos transformar num restaurante, ou seja, uma galeteria, saci, pode ser, uma churrascaria ou então uma parrilha. É uma área que tem 2.600 metros quadrados e tem toda a infraestrutura para se montar um restaurante. O edital deve sair em, digamos, 30 dias, porque está sendo revisado pelo departamento jurídico. O segundo deles é o Gigantinho, que é aquele estádio ali que muito serviu até para decisões de campeonatos mundiais de futsal, futebol salão. Esse aí nós vamos publicar também um edital. E grandes shows, hein? Shows também, continua sendo usado. Shows magníficos. Mesmo estando no estado deplorável, ele continua sendo usado. Então o Gigantinho também nós vamos publicar um edital para a reforma. Então, o concorrente, que temos já pretendentes, ele fará a reforma do Gigantinho e levará 20 anos de uso para poder fazer de tudo, com todo e qualquer espetáculo. E o terceiro deles é a menina dos olhos da administração atual, que é o centro de treinamento, a cidade do Inter, que vai ser em Guaíba. Lá onde seria fora. Onde seria fora. E nós estamos regularizando a área, felizmente agora já está em nome do Estado do Rio Grande do Sul, e através desse registro, a Casa Civil vai encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para que a Assembleia aprecie e faça e teremos o catamarã Beira-Rio. Isso mesmo. Cidade do Inter, é isso. E o quarto seria o entorno do Esporte Clube Internacional, aonde seria independência financeira e econômica, que será para uma próxima ocasião. Que é um hotel e um grande edifício de residencial e escritórios. Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Em primeiro lugar, agradeço as palavras do Lamana Viara, né, certamente. Isso mesmo. Bom, admira muito. Eu só queria que esses indivíduos que mataram esses 2 brigadianos ontem tivessem a mesma punição que provavelmente terá esse sargento da aeronáutica, que não terá a possibilidade de ter a famigerada e horrorosa progressão de pena. Aliás, inventaram uma coisa, me perdoa o meio jurídico, progressão de pena. Mas como é que é progressão? A pena ela regrediu. É o nome errado, é regressão de pena. Ela regrediu, o indivíduo era condenado a 20 anos, passou 10 e ele progrediu. O jurista diz de regime, mas é uma coisa para maquiar. Na verdade, ele foi beneficiado por ter matado. E estava com... seu ponto final, Lênin Streck. Liberdade. Sim. Mas são as falhas do sistema e, no caso, o crime deles é hediondo, então ele vai ter que cumprir 2/3. Nesse caso aí, a pena vai passar de 20 anos e é uma pena que talvez vai equiparar com a pena lá do cidadão, só para te responder nesse sentido. Então, eu só queria retornar rapidamente ao assunto do caso das bicicletas, chamando a atenção da prefeitura, do prefeito, meu querido vice-prefeito, meu colega da Unicinos, professor, vice-prefeito Gustavo, para que as pessoas põem lá uma fiscalização, ou então o seguinte, desenhem na perimetral uma faixa de cada lado para os ciclistas, deixem as pessoas e as crianças passeando. É horrível você ter que ficar cuidando atrás. Daqui uns dias os pedestres vão ter que utilizar um espelho retrovisor, porque vêm os ciclistas e todos paramentados com aqueles capacetes e com um olhar superior, né, no sentido de moralmente superior aos demais. É como o sujeito que é vegetariano e acha que você come bife e você está prejudicando a humanidade. Então o cara da bicicleta acha o seguinte, não, eu sou o cara porque não poluo, etc. Então tem um pouco disso, não todos. Mas ele passa a 60 por hora perto da gente, das crianças, ele faz assim, ó. Gente, não pode ser assim. Tem que ser o teu espaço, mas não sei se é aquele. Não sei se é aquele onde as pessoas estão. Tá certo. Vou escrever sobre isso na coluna de sábado do O Sul. O Sul. Doutor Edson Bintin, seu ponto final, nosso superintendente do BB, do Banco do Brasil. Paulo, mais uma vez, obrigado. O meu ponto final, eu queria retornar um pouco à minha fala inicial, falando das instituições, particularmente do Banco do Brasil, e como nós estamos no meio de intelectuais aqui, de pessoas que têm essa compreensão, e os assinantes também, os telespectadores, um livro escrito há cerca de 7, 8 anos, Por que as Nações Fracassam?
dois pesquisadores, Robinson e Acemoglu. E eles chegaram à conclusão, doutor Luiz, nessa pesquisa que eles fizeram, extraordinária, que as nações fracassam, dentre outros fatores, evidentemente, porque deixam suas instituições fracassarem. E aí, obviamente, a gama de instituições é muito grande, mas eu gostaria de inserir nesse contexto o Banco do Brasil, uma instituição de 210 anos, há 102 anos no Rio Grande do Sul, uma instituição, como tantas outras, que são patrimônio do Brasil, e que tem um papel importante e que eu não canso de defender. E essa instituição será tão mais forte quanto a sua capacidade de colocar em prática a sua missão. Então, nesse momento em que o Banco do Brasil vem a público lançar mais um plano safra, dentre tantos, isso obviamente tem uma conotação simbólica importante, que é esse compromisso com o Brasil, que o Brasil vai sair dessa crise e sabe que pode contar com uma instituição do porte, com a história e com o compromisso com o desenvolvimento brasileiro, que é o Banco do Brasil. Então, é o meu ponto final e essa homenagem à minha instituição, a qual eu estou há 40 anos, que é uma instituição que eu posso dizer com orgulho que o Brasil pode contar e que o Rio Grande do Sul pode contar. Parabéns. Aniversaria hoje Ana Luísa Horne Marco Antônio, o nosso Eduardo Linhares, nosso querido amigo, o Saul Bertchevski, diretor do Grêmio, médico, a Luísa Carolina Cássio, a Cristiane Weber, a Marcela Fossati, entre tantos aniversariantes, o antigo secretário de comunicação do governo, Olívio Dutra, que eu não sei nem onde anda, o Guaraci Cunha, mas está de aniversário aqui, e foi secretário de comunicação do Olívio Dutra. Aliás, um abraço ao governador Olívio Dutra. Olha aqui, já estou distribuindo os lencinhos aqui, os milagrosos da Limpa um Óculos como nada, nem água, limpa tão bem. Tu tem o amarelinho aqui, toma o teu verdinho e limpa computador, limpa laptop, limpa... Estava aqui limpando agora. Limpa note, limpa tudo. E eu quero fazer a minha continência, vou começar a continência hoje. Posso pegar esse aqui então para mim? Pode. Tu tem um, já tenho uns quantos em casa. Olha, quero dar um grande abraço à minha continência para o Vitor Luiz dos Santos Laus, nosso desembargador que assumiu a presidência do TRF4. E ao Leandro Pausen, que fez uma excelente palestra hoje na Federação, no meeting jurídico. E, claro, ao nosso Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que deixou a presidência do TRF4. Muito bem. E a nossa tristeza aí pelo falecimento dos dois meninos, dos dois soldados, o Rodrigo Silva Seixas, com 32 anos, e o Marcelo de Fraga Feijó, com 30 anos. Um é de Caçapava, você vê lá na prefeitura lá. Um é de Caçapava, né? E o outro não me lembro de onde é, também é do interior. Mas uma tristeza muito grande, uma comoção, mas enfim. Onde vamos parar? A sua continência, Brigadeiro Dias. A minha continência hoje... Mas não precisa fazer assim. Não, a minha continência hoje é o seguinte... A minha continência... Já quer matar o cara? Quer matar? A minha continência hoje, porque você pode fazer a continência como um cumprimento, mas a continência também, e hoje, eu quero fazer a esses familiares desses dois... Do Rodrigo e do Marcelo. Policiais militares que deram a sua vida pela nossa sociedade. E nós temos que passar a reconhecer isso muito, mas muito forte. Então, hoje, vai uma continência, não para uma coisa de enaltecer, mas uma continência para cumprimentar... Para quem está tão sofrido, né? Edson Bint, sua continência. A minha continência não poderia deixar de ser aos clientes do Banco do Brasil que trouxeram o banco até aqui, que nós temos um passado do qual a gente se orgulha, um presente de excelente posicionamento competitivo e principalmente o que mantém uma empresa viva, que é ter perspectiva de futuro. Lamana Paiva, José Pedro Lamana Paiva. A minha continência vai para o governo do Estado, no sentido de se ater melhor com a segurança do nosso Estado, porque alguém tem que ser responsável. Se não tem lugar para preso, por que não busca outras alternativas, alugar prédio, etc. e tal, para que possam corresponder? Porque alguém tem que se responsabilizar por tudo que está acontecendo. E nós pagamos impostos e tudo e precisamos de segurança. Então, a continência é negativa, então. É uma anticontinência. Anticontinência. Luiz Pereira Lima, sua continência. Vou me associar ao Brigadeiro, porque
que eu particularmente acho até porque eu já fui assaltado e massacrado, eu julgo que não existe crime pior do que tirar a vida de alguém nessas condições. Que eu espero que quem julgar essa pessoa julgue como se ela pudesse ser assaltada. E quem, porventura, soltou essas pessoas que estavam no semiaberto, que hoje à noite medite o que ela fez. Bem, sua continência. Olha, vai mandar pro Crivella, não? Não, sim, até pode ser para os meus colegas advogados do Rio, mas eu quero, eu não tive ainda a oportunidade de agradecer depois da grande festa, da festa de segunda, que foi de dia primeira. 17. Foi a festa de segunda, mas foi de primeira. Mas olha aqui, ó. Dá umas. Olha aqui, ó. Foi na segunda, mas é de primeira. Boa, excelente. Tem gente que tá numa mágoa. Ah, sim. É. Porque não foi convidado. Não é do Pampa Debates. Ah, bom. O Binchen, que recepcionou o Paulo Sérgio, que fez, e todos que estavam lá. As pessoas não sabem como as pessoas são legais, assim, que a gente não concorda. O Gilson, por exemplo, é uma figura, né, humânica, enfim, a gente briga no WhatsApp, assim, a pau, enfim. Mas são pessoas, imagina, eu e o Luizinho brigamos no WhatsApp também e tomamos vinho juntos, né? E fumo charuto. Fumos charutos. Né? Então, esse povo todo aí. E eu fui da Caixa Federal, você está há 40 anos, eu entrei em 79 na Caixa, depois saí muito logo, 2, 3 anos, mas fazer carreira num banco e chegar... O Lênio já foi tudo na vida. O Lênio já viveu várias vidas, e todas felizes. Comecei levando torrão nas costas. Obrigado, Zé Pedro Lamana Paiva. Sucesso lá com o seu Internacional. Obrigado, Edson Bintti. Qual é o placar do jogo de hoje? 2-0 para a seleção. Por aí, né? Edson Bintti, qual é o placar? 1-0. Qual é o placar? Para quem? Para nós, né? Ah, tá. Para nós, Brasil. Não, eu fico com um 3-1, que eu acho que fica melhor. Perfeito. 3-0. 3-0. Com 3 gols do Everton. Não, nem diria isso, mas o Paraguai não é um time que vai ficar no contra-ataque. Luiz Pirarim. Vou me matar. 1-0 Paraguai. É a touca do Brasil, hein? Muito obrigado a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem o Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre, o comando da Vera Armando. E no interior com os nossos colegas apresentadores locais. Obrigado, até amanhã com mais um Papo Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.